Fala galera, aqui quem fala é o Du, sejam muito bem-vindos ao Super Multiverso. E o negócio é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre um filme que agora já tem mais de 20 anos, que é o filme do Justiceiro de 2004, aquele filme que é mais conhecido por ter tido aí o John Travolta interpretando o grande antagonista da história do Justiceiro. Esse filme ele não foi muito bem no cinema, ele não teve aí uma aceitação muito boa da crítica naquela época, mas é fato que ele faz parte ali do velho testamento da Marvel dos anos 2000 e todo mundo acabou alugando ele em DVD em algum momento, acabou vendo na TV, e sinceramente é um filme que é até um tanto querido aí pela maioria dos fãs. Vale lembrar ainda que aqui no canal a gente está analisando todos os filmes de super-heróis lançados aí nos anos 2000, né? Então a gente já falou sobre os filmes lançados aí em 2001, 2002, 2003, e esse aqui é o primeiro filme da Marvel que a gente vai analisar do ano de 2004. Então não perde tempo, já se inscreve aqui no canal. Caso você não conhecia, já acessa aqui a playlist para você ver os outros filmes que a gente já resenhou, beleza? Bora lá então. Bom, para começar, falando da história do filme, não tinha muito como fugir, tá? Essa daqui é uma história de origem, né, do Justiceiro, e não tinha muito como inventar alguma coisa a mais, tá? A história do Justiceiro é bem simples, e basicamente a que é apresentada aqui no filme é a seguinte: a gente começa vendo ali Frank Castle, que é o agente do FBI, ele tá liderando ali uma operação antidrogas, e nessa operação acaba sendo morto um bandido ali, que é um filho de um grande mafioso de Nova York. E aí que tá o problema, porque esse mafioso, né, interpretado ali pelo John Travolta, que ele vai usar ali suas artimanhas, ele vai subornar a galera para saber quem era o responsável pelaquela operação que matou seu filho. Ele vai chegar então à conclusão de que foi o Frank Castle e vai querer matar ele. Só que a esposa ali do personagem do John Travolta vai falar: não é pra matar só o Frank Castle não, mata a família toda dele primeiro e depois mata ele, que é pra ele sentir a mesma dor que eu senti. E aí o filho do John Travolta, né, o irmão ali daquele mafioso que morreu, é ele quem vai com sua equipe, né, até o Frank Castle, acaba realmente dizimando a família inteira dele, acha que deu cabo do próprio Frank Castle, mas não, Frank Castle sobrevive e vai então atrás da sua vingança, e é aí que desenrola o filme. Então, para começar, a gente já tem um filme bem simplificado por conta disso. É uma história simples aí de vingança, e quem já conhecia então o Justiceiro meio que já estava careca de ver histórias desse tipo. Portanto, aqui o filme ele não tinha outra opção a não ser focar em duas coisas, né? No desenvolvimento do personagem do Frank Castle e também na ação. Na parte da ação, eu acho que é aí que o filme brilha, aí que ele se torna um filme bom, ou pelo menos um filme que está na média ali de todo e qualquer filme de ação dos anos 2000. A gente tem ali várias lutas boas, como por exemplo a luta do Frank Castle contra o Russo, né, que eu acho que é uma das melhores lutas aí que a gente tem nesse filme aqui. A gente tem perseguição de carro, a gente tem tiroteio, enfim, na parte da ação não tem o que a gente falar sobre esse filme, ele é um filme realmente de bom para mediano. Agora, quando a gente fala sobre o desenvolvimento do personagem do Frank Castle, eu acho que aí tá um grande diferencial desse filme sobre qualquer outra produção que eu já vi, que eu já li em várias mídias ali sobre o Justiceiro, porque o filme aqui, ele acaba deixando o Justiceiro um pouquinho mais brando, um pouquinho mais heróico, meio que justificando ali todos os passos que ele está tomando. Isso porque a gente vai ter primeiramente ali o Justiceiro bem humanizado, quando ele começa a meio que tomar conta ali dos vizinhos, digamos assim, que ele acaba arranjando lá no prédio. Inclusive, uma delas, um desses vizinhos, é a mesma atriz que interpretava ali a Mística lá nos filmes dos X-Men dos anos 2000. Então, tratando ali com esses vizinhos, a gente vai ver que ele ainda é um personagem que não é tão rancoroso assim, que não é tão violento assim com quem não é ali o alvo da vingança dele. E além disso, a gente vai ter também um momento onde ele meio que sequestra um funcionário dessa família de mafiosos, e é uma cena até bem engraçada, né, onde ele ameaça esse funcionário ali com um maçarico, fala: olha, pode ficar tranquilo que eu vou colocar o maçarico nas suas costas e você nem sequer vai sentir dor, porque os seus receptores de dores vão ser queimados na hora, você só vai sentir um pouco de frio. E aí ele fica ali tocando um picolé nas costas desse cara, para esse cara revelar a rotina ali dos mafiosos. É uma cena até que é bem engraçada. Então, com tudo isso, na verdade a gente vai tendo uma noção de que esse Justiceiro apresentado aqui nesse filme, ele não é alguém doente, alguém cego por vingança. Ele sabe muito bem o que ele quer, ele é focado, mas ainda assim ele é capaz de gostar de outras pessoas, de fazer outras funções, é capaz de ser brando, de ser engraçado, por exemplo. E também, quando ele começa a ter ali a sua vingança contra os mafiosos,
ele não sai matando geral logo de cara. Na verdade, ele tem um certo objetivo de amedrontar essa galera, de fazer eles terem medo do próprio Justiceiro. Então, mesmo quando ele conhece ali a rotina desse pessoal, ele não sai simplesmente matando essa galera. Por exemplo, quando ele fica ali sabendo que o personagem do John Travolta, ele joga golfe todo dia, toda quinta-feira às 9 horas da manhã. Aquele era o momento que ele simplesmente poderia chegar lá no campo de golfe e matar o personagem de outra volta. Mas não, ele não faz isso. Ele quer imputar o medo de outra volta. Então o que ele faz é arrastar ali a sua lápide, a lápide dele como Frank Castle. Ele arrasta essa lápide lá para o campo de golfe, para o de outra volta ficar sabendo que sim, o Frank Castle está vivo e está atrás dele. Depois ele vai lá no banco que esse personagem mafioso utiliza para lavar dinheiro, e em vez de explodir o prédio, alguma coisa assim, ele pega o dinheiro que está lá dentro e joga a janela abaixo para a galera ali, a galera que tá na rua, né, sair pegando ali aquela grana. Outro momento interessante também é quando ele vai descobrir ali que tem um certo dia, 9 horas da noite, que a esposa do John Travolta, ela vai ali sempre para um cinema específico. Então ela vai ficar pelo menos 2 horas lá no cinema. Ele pega o carro dela e, em vez de implantar mais uma vez alguma bomba, alguma coisa assim, na verdade ele implanta ali provas falsas de que ela está atraindo de outra volta, para que assim ela e seu marido eles se desentendessem. Então tem todo um passo a passo aqui nessa ação, no Frank Castle, ele sendo um pouco mais cuidadoso, não sair matando todo mundo. Ele deixa isso realmente só lá pro final do filme, quando ele vai invadir a mansão dos mafiosos para terminar de matar quem estava vivo. Então ele vai fazendo isso, ele vai sendo um pouco mais protetor com seus vizinhos. Tudo isso vai fazendo que esse Frank Castle desse filme não seja um serial killer, um assassino descontrolado, como geralmente ele é mostrado nas outras adaptações da Marvel. É claro que eu não tive acesso a ler todos os quadrinhos, todas as mídias onde o Justiceiro foi lançado, mas ainda assim todas aquelas que eu tive acesso, tirando esse filme, deixam bem claro que o Justiceiro está fazendo é errado e ele tem um certo problema. Ele não consegue processar ali o seu luto e meio que ele fica indo atrás ali dos bandidos, matando eles, para que com isso ele meio que não tenha tempo, sabe, de processar a sua dor, enfim. Então sempre fica bem claro que ele é um personagem que é cheio de problemas. Essa adaptação não tem isso não, né? Vai deixar tudo mais heróico. Inclusive, o final desse filme é um final que eu gosto bastante, porque eu tô falando que é mais heróico, mas não tô falando que isso é totalmente ruim, tá? Pra Marvel isso vai ser ruim, eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que não. Agora o final desse filme é bem interessante, porque depois que ele tem a sua grande vingança, depois que toda a família de mafiosos é morta, o Frank Castle decide tirar a sua própria vida. Mas quando ele faz isso, quando ele coloca uma arma ali na própria boca, ele vê a sua esposa chegando até ele, tirando aquela arma e falando não, para ele continuar. E é aí que ele entende que meio que ele tem uma cruzada para ser feita, que não é para ele tirar a própria vida, já que ele tem aquele dom de conseguir exterminar bandidos, que ele deve continuar fazendo isso com a sua vida e não tirá-la. E isso é uma coisa bem heróica, né? Realmente mostra completamente, nesse filme é mostrado completamente o arco de origem desse herói que seria o Justiceiro. Ele seria somente um herói que mata a galera. Então isso daqui é uma coisa que a Marvel provavelmente nunca mais vai deixar ser feito numa mídia aí televisiva ou para o cinema. Isso porque a Marvel ela teve um grande problema com o símbolo do Justiceiro, aquela caveira que o Justiceiro acaba adotando, em vários países do mundo, porque por conta de adaptações como esse filme aqui, que mais uma vez eu não estou dizendo que é ruim, eu gostei, mas por conta de adaptações que mostram ali esse personagem mais brando e não deixam claro, não fala completamente com todas as letras que o Justiceiro é um cara doente. Pois é, o que aconteceu é que várias organizações armadas, sejam elas homologadas a um governo ou não, mas organizações que são armadas e que matam pessoas, acabaram utilizando o símbolo aí da caveira do Frank Castle, como dizendo assim, olha, assim, a gente também tá numa cruzada, a gente mata as pessoas, mas são as pessoas ruins, as pessoas ali que não são boas pra gente, a gente tá numa cruzada, essa cruzada é justificada. E isso gerou um problema pra Marvel, porque com essas grandes organizações armadas em vários países utilizando o símbolo do Justiceiro, simplesmente os quadrinhos do Justiceiro não podiam ser vendidos mais nesses lugares, porque aquele símbolo da caveira agora era um símbolo de algum exército, de alguma força armada que não era legalizada.
obviamente. Então o que aconteceu é que na verdade a Marvel se viu obrigada depois a mudar ali o símbolo do Justiceiro, mudar aquela caveira, deixar ela um pouquinho mais infantilizada para que esses quadrinhos continuassem sendo vendidos nesses vários países, e a partir de então todas as adaptações cinematográficas do personagem tem que deixar bem claro que ele não é um personagem são, que ele é um personagem que ele tem problemas mentais, né, por conta ali do luto que ele não consegue processar, e por isso é que ele faz o que ele faz. Mas enfim, o fato é que, gostando ou não desse filme, achando que essa é uma boa ou uma má representação do Justiceiro, o fato é que esse filme ele foi muito assistido pelo pessoal não no cinema, então não gerou ali uma continuação desse filme, né, na verdade meio que teve um reboot, né, lá em 2008, 4 anos depois, um dia vai ser analisado aqui pelo canal quando a gente chegar no ano de 2008, então não teve continuação, mas ainda assim, como esse filme foi bem assistido nessas outras mídias, ele se tornou um personagem conhecido, mesmo por aqueles que não liam quadrinhos ou não tinham visto esse personagem nas outras animações que a Marvel tinha na época. Então foi o meu caso, eu fui apresentado ao Justiceiro nesse filme aqui, gostei dele, e aí quando eu fui para os quadrinhos, eu vi que realmente lá ele é um personagem muito mais denso, um personagem muito mais adulto e também sendo considerado um personagem mais doente também. Mas agora eu quero saber de vocês o que é que vocês acham sobre esse filme. Vocês já reassistiram ele? Vocês gostam desse filme? Não gostaram mesmo na época? Aliás, se você quiser reassistir esse filme, tá lá na Netflix, tá? Tem uma classificação indicativa para maiores de 16 anos. E vale lembrar também que você pode deixar aqui nos comentários qual o próximo filme que você quer ver aí, uma análise, né? Lá do ano de 2004. Em breve a gente vai chegar a 2005, 2006. E se você quiser análise de qualquer outra coisa também, coloca aqui nos comentários. E vale lembrar que essa semana aqui começa uma série especial que vai ter aqui no mês de fevereiro no canal Super Multiverso, que são as análises de filmes do Oscar, sim, começando essa semana pelo filme A Substância. Então não perde tempo, já se inscreve aqui no canal para você receber tudo isso, beleza? Então por hoje é só, mas a gente se vê então no próximo vídeo.